Olá, estamos voltando aqui com mais uma aula sobre o movimento retilíneo uniforme. Nessa nossa quarta aula, nós seremos apresentados as fórmulas matemáticas usadas para o estudo desse movimento. Nós terminamos a terceira aula falando sobre gráficos. E nós chegamos a um resultado muito interessante de que, se eu tenho um gráfico que associa a velocidade de uma partícula ao tempo em que aquela velocidade foi realizada, se esse gráfico é uma junção de segmentos de reta, então temos que o ΔS daquela partícula naquele movimento é numericamente igual à área daquele gráfico. Agora, esse resultado, por mais interessante que possa ser, está confinado a gráficos que sejam uma junção de segmentos de reta. Vamos analisar um gráfico mais genérico. Digamos um gráfico assim. Esse gráfico representa a velocidade associada ao tempo de uma determinada partícula. É um gráfico que nem o outro, com a diferença desse ser curvo. Sendo assim, o nosso resultado anterior, teoricamente, a uma primeira análise, não seria aplicável nessa situação. Mas vamos observar o seguinte. Digamos que nós aproximássemos esse gráfico para uma junção de vários segmentos de reta. Mais ou menos assim. O gráfico em azul é uma aproximação do gráfico verde para uma junção de segmentos de reta. Para o gráfico em azul, podemos usar o nosso resultado anterior, onde a área é igual ao ΔS do corpo. Agora, podemos dizer que o gráfico em azul, apesar de ser uma aproximação, não é idêntico ao gráfico em verde. É intuitivo que, se diminuirmos o tamanho dos segmentos de reta, o gráfico em azul cada vez mais se aproximará do gráfico em verde. E como podemos reduzir o tamanho dos segmentos o quanto quisermos, o gráfico azul pode ficar o quanto quisermos parecido com o gráfico em verde, a ponto de ser praticamente igual. Nesse caso, para o gráfico em azul praticamente igual ao gráfico em verde, para todos os efeitos podemos dizer que eles são exatamente iguais, o nosso resultado será válido. Mas, se podemos fazer essa construção e dizer que o nosso resultado é válido para esse gráfico em azul, como ele é igual ao gráfico em verde, o resultado também será válido para um gráfico em verde. Isso parece um pouco confuso, mas é perfeitamente válido, porque as aproximações podem ser feitas o quão precisas forem necessárias, até o ponto de não se cometer nenhum erro fazendo as aproximações necessárias. Então, olha que interessante. Nós tínhamos deduzido uma fórmula usando a restrição do gráfico ter que ser em linha reta. Depois nós generalizamos essa fórmula para o gráfico ser uma união de linhas retas. E depois nós descobrimos que ela também é válida para qualquer tipo de gráfico genérico. Então, vamos ficar com esse conhecimento em mente. Para qualquer gráfico de velocidade por tempo, a área daquele gráfico representa o ΔS que o corpo percorreu. Agora, com esse conhecimento em mãos, vamos voltar para o problema do MRU. Nós já havíamos visto que, para qualquer corpo que descreve qualquer movimento, a velocidade média daquele corpo é definida como o ΔS dele sobre o ΔT. Então, isso implica que, para qualquer corpo, o ΔS que aquele corpo anda é igual à velocidade média dele em um determinado período de tempo, vezes o ΔT. Agora, o que o MRU tem de especial? Tem o fato dele ser uniforme. Ele é um movimento que acontece em linha reta com velocidade constante. Ou seja, no MRU, a velocidade média vai ser igual à velocidade, já que a velocidade não muda. Então, para o MRU, velocidade média é igual à velocidade do corpo. Para o MRU, então, podemos escrever que o ΔS de um corpo é igual à velocidade dele vezes o espaço de tempo. Porém, temos que o ΔS de um corpo é o espaço final menos o espaço inicial. Vamos chamar o espaço final apenas de S e o espaço inicial de S0. Então, isso nos dá a seguinte fórmula. S menos S0 igual V ΔT. Agora, só para sentido de convenção, vamos chamar o ΔT de T. Isso não muda nada, o ΔT continua sendo ΔT. Ou seja, se o movimento iniciou no instante t igual a 3, ou seja, nosso T0, nosso T inicial, era no instante t igual a 3, e nos encontramos no instante t igual a 5, nós vamos ter que S menos S0 vai ser igual a V vezes 2, que é o nosso ΔT, que é T menos T0. Porém, essa fórmula geralmente se apresenta com um ΔT sendo representado apenas como T. Temos que tomar cuidado para não fazer confusão. Então, até agora, o que temos
é a seguinte forma: S menos S0 é igual à velocidade vezes t, onde t é igual ao delta t da partícula, e não apenas um instante de tempo. Isso nos dá a seguinte fórmula para o movimento retilíneo uniforme: S igual a S0 mais VT. Essa fórmula nos dá a posição de um corpo em MRU a qualquer momento do tempo. Vamos analisar essa fórmula com o nosso conhecimento de gráfico. Bem, vamos construir agora um gráfico que vai relacionar a posição de um corpo em relação ao tempo. Vamos prestar atenção que esse gráfico não é mais um gráfico de velocidade por tempo, mas sim um gráfico de posição por tempo. Essa fórmula que temos aqui, matematicamente, representa uma reta que corta o eixo y no ponto S0 e tem uma inclinação proporcional à velocidade. Ou seja, matematicamente falando, S0 seria nosso coeficiente linear e V seria nosso coeficiente angular, onde isso seria uma reta do tipo y igual b mais ax. Então, vemos que o MRU sempre tem a cara de uma reta no seu gráfico de distância por tempo. Agora vamos aprender como essa fórmula pode nos ajudar nos problemas da física. Mais uma vez, acabamos de deduzir a fórmula S igual a S0 mais VT. Agora, vamos pensar no seguinte problema. Há dois corpos que estão percorrendo uma reta, e ambos estão em MRU. Aqui é o ponto 0, a origem da reta. Aqui, ponto 1, ponto 2. Há dois corpos percorrendo a reta. O corpo 1 sai no instante t igual a 3, com a velocidade de 6 metros por segundo. O corpo 2 sai no instante t igual a 1, com a velocidade de 10 metros por segundo. A pergunta é: quando e onde o corpo 2 vai ultrapassar o corpo 1? Para responder essa pergunta, precisamos entender como se dá o movimento dos corpos 1 e 2. Para tanto, podemos escrever os gráficos de movimento deles. Vamos então lembrar as informações. Corpo 1 tem um S0 igual a 0, tem um instante inicial de movimento igual a 1, e vai a uma velocidade de 10 metros por segundo. O corpo 2 tem um S0 igual a 2, ou seja, uma posição inicial igual a 2, tem um momento onde ele começa o seu movimento igual a 3 e uma velocidade de 6 metros por segundo. Vamos entender agora como se dá o movimento. Começando pelo corpo 1. O corpo 1 tem o seguinte gráfico de distância por tempo. Até o instante t igual a 1, ele estava no ponto 0 da reta. Ou seja, temos o ponto 1 e antes do ponto 1, a distância dele da origem era sempre constante e igual a 0. Depois do ponto 1, ele começa a se mover em MRU. E, como vimos, todo MRU é uma reta. Então, essa é a cara. Agora, precisamos saber qual é a equação dessa reta. Pois bem, a fórmula do MRU, pelo que nós vimos, é S é igual a S0 mais V delta T. S igual a S0 do corpo 1, que é 0, mais velocidade do corpo 1, que é 10 metros por segundo, vezes o delta T dele, que é o tempo onde ele está, menos 1, que foi o tempo onde ele começou a se mover. Então, a equação dessa reta, no caso do corpo 1, é 10t menos 10. Então, conseguimos montar o gráfico de movimento do corpo 1. Vamos agora tentar montar o gráfico de movimento do corpo 2. O corpo 2 ficou parado até um instante t igual a 3. E antes desse instante, ele estava no ponto 2 de distância da origem. Ou seja, antes do instante t igual a 3, o seu gráfico de distância era uma reta de valor 2. Depois, como ele começou em MRU, seu gráfico tomou o sentido de uma reta. Mas temos que saber a equação dessa reta. A equação do MRU é S igual a S0 mais V0t. S é igual a S0 do corpo 2, que é 2, mais a velocidade, que é de 6, vezes o delta t dele, que é o tempo, menos o tempo onde ele começou a se mover, que é de 3 segundos. Então, a equação dessa reta é de 6t menos 16, que é o que obtemos quando simplificamos essa expressão. Feito isso, conseguimos desenhar os dois gráficos de movimento. O que queremos saber é quando o corpo 1 ultrapassa o corpo 2. Então,
Existem diversos momentos onde isso pode acontecer. E as contas que faremos vão depender dos momentos. Por exemplo, nós sabemos que não pode ter sido antes do instante t igual a 1, porque antes desse instante, os dois corpos estavam parados. Agora, pode ter sido entre o instante 1 e o instante 3. Nesse instante, o corpo 1 já se encontrava em MRU, porém, o corpo 2 ainda estava parado. E pode ter sido no instante posterior ao instante 3, onde os dois corpos se encontravam em MRU. Então, podemos fazer uma tabela com os seguintes dados. Aqui, t, ou seja, um instante, é menor que o instante 1. Nós temos que a equação de espaço do corpo 1 era uma constante igual a 0, e a equação de espaço do corpo 2 era uma constante igual a 2. A outra possibilidade é a ultrapassagem ter acontecido em um instante posterior a 1, ou seja, t maior ou igual a 1, porém antes do instante t igual a 3. Nesse caso, o corpo 1 já estaria em MRU, obedecendo a equação de reta S igual a 10t menos 10, porém o corpo 2 ainda se encontraria parado. Ou a ultrapassagem pode ter acontecido no instante posterior ao 3, onde os dois corpos já obedeciam às equações de locomoção em MRU. Então, temos esses três momentos distintos. Não sabemos em qual deles a ultrapassagem aconteceu, mas podemos descartar o primeiro como opção, pois, antes do instante t igual a 1, os dois corpos ficaram parados, não tendo como ter acontecido uma ultrapassagem. Isso nos deixa com dois instantes possíveis, entre 1 e 3 e maior que 3. Vamos primeiro testar se aconteceu no instante posterior a 3. Se os corpos se encontraram no instante posterior a 3, nós temos que o S1, ou seja, a posição do corpo 1, foi igual à posição do corpo 2. Então, devemos igualar as duas equações e obter a seguinte sentença. Para isso ser verdade, nós teríamos que ter 4t igual a menos 6, ou seja, t igual a menos 3 meios. Agora, caímos em uma contradição, porque essas duas equações só são verdade para o t maior ou igual a 3. E achamos como resposta um tempo negativo, ou seja, a colisão não pode ter acontecido no instante posterior a 3. Logo, a ultrapassagem aconteceu entre os instantes 1 e 3. Vamos agora tentar resolver essa equação. Vamos igualar as duas equações, dessa vez obtendo 10t menos 10 igual a 2, 10t igual a 12, t igual a 12 sobre 10 igual a 1,2. Ou seja, a ultrapassagem aconteceu no instante 1,2. O que é coerente, pois temos que o t, se a ultrapassagem tivesse acontecido nesse período, teria que ser maior que 1 e menor que 3. E o tempo que achamos corresponde a essa suposição. Logo, temos o nosso tempo de ultrapassagem. E se quiséssemos por acaso descobrir aonde aconteceu a ultrapassagem? Bem, nesse caso é bem fácil. Como o corpo 2 não se moveu, a ultrapassagem só pode ter acontecido no ponto 2 da reta. Se não tivesse acontecido dessa maneira, nós poderíamos apenas ter substituído o t na equação do 1, por exemplo, e ter achado o ponto. Se fizéssemos isso, só para ilustrar, acharíamos que o S1, quando t é igual a 1,2, é igual a 10 vezes 1,2 menos 10. Ou seja, o S1 tem que ser igual a 12 menos 10, tem que ser igual a 2, o que mais uma vez é coerente. Então, isso foi uma demonstração de como as fórmulas físicas nos ajudam a resolver problemas do dia a dia, e como o entendimento e o domínio dos gráficos é fundamental na resolução de tais problemas. Entender como o movimento de um corpo aconteceu é ser capaz de construir um gráfico daquele movimento, e conseguir usar esse gráfico para comparar dois ou mais movimentos e conseguir descobrir coisas em relação a eles. Isso acaba a nossa parte de MRU. Na próxima aula, entraremos no movimento retilíneo uniformemente variável, que é um movimento um pouco mais complexo, mas que não demonstrará nenhum grande obstáculo ao nosso curso, visto todos os conhecimentos já adquiridos. Mais uma vez, obrigado por assistirem. Até a próxima aula.